Meninos do terceiro ano, professora Sheila, vou falar um pouquinho para vocês sobre essas orientações pedagógicas da semana 3, na verdade, semana 3 e 4, né? Vem falando aí de corrente elétrica. Gente, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um fluxo de elétron, né? É um movimento ordenado de elétron através de um fio condutor. Por que movimento ordenado? Na verdade, eu tenho um fio condutor aqui, por exemplo, onde os elétrons estão se movimentando de maneira desordenada, um para lá, outro para cá, outro para lá, outro para lá, tudo desordenado. Quando esse fio ele é colocado sobre a ação de um campo elétrico, tá? Que apresenta uma diferença de potencial, esse movimento dos elétrons, esses elétrons aqui passam a se movimentar de forma ordenada, ó, tudo indo no mesmo sentido, direitinho. Quando eles estão se movimentando de maneira ordenada, eu falo que aqui, nesse fio, está passando uma corrente elétrica, que é representada pela letra I. Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons através de um fio condutor, tá bom? Devido a uma diferença de potencial no fio. Então, olha, até falando aqui, ó, devido à diferença de potencial, as cargas elétricas, como por exemplo os elétrons livres do material, se movimentam à medida que o tempo passa, criando um fluxo de elétrons, estabelecendo no fio uma corrente. Então, aqui não tem corrente elétrica, é como se o fio não tivesse ligado na tomada, por exemplo, na sua casa. Aqui você pegou o fio, ligou na tomada, os elétrons começaram a se movimentar de maneira ordenada e foi estabelecida uma corrente elétrica, tá bom? A unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, a letra que representa a corrente elétrica é o I, e a unidade é o ampere. Por exemplo, eu calculei, a corrente deu 5, então eu vou falar que I é igual a 5. 5 o quê? 5 ampere, tá bom? A unidade de corrente elétrica é o ampere. O sentido da corrente é convencionalmente o mesmo do campo. Depois nós vamos ver sentido real da corrente, sentido convencional. Por que nós temos um sentido real e um sentido convencional, tá? Ó, o campo elétrico pode assumir dois sentidos diferentes ao longo do tempo. Por isso, diferenciamos corrente contínua alternada e alternada. O que é a corrente contínua? A corrente contínua é aquela corrente que sempre tem o mesmo sentido, mesmo sentido, mesmo sentido. E a corrente alternada, o nome já diz, o sentido muda. Ao mesmo tempo que ela está indo para lá, ela está voltando para cá. Ela vai e volta, tá bom? Então, na verdade, a maior parte, a corrente, por exemplo, das instalações elétricas da nossa casa, são alternadas, tá? Corrente contínua poucas são contínuas. Depois a gente vai ver diferenciar a contínua da alternada, tá bom? Ainda tá falando aqui, olha. Por isso diferenciamos corrente contínua da alternada, que ocorre quando o campo elétrico sofre alternância de sentido, é o que eu falei, com frequência de 60 Hz. Por exemplo, que é no caso das correntes alternadas nos eletrodomésticos, nos dispositivos elétricos usados nas residências, tá vendo? A corrente alternada pode ser transformada em contínua através da utilização dos dispositivos chamados retificadores. Mas a maior parte das correntes que nós utilizamos, que está no nosso dia a dia, elas são alternadas, beleza? Aí vem falando aí do circuito elétrico. Isso aqui, ó, é um circuito elétrico. O circuito elétrico, ele tem que ter um composto, ele é composto por uma fonte elétrica. Essa fonte elétrica é essa pilha aqui, no caso, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, lá na tomada da sua casa, onde a energia vem lá do padrão da CEMIG, tá? Isso aqui, ó, é a fonte de energia. Dessa fonte de energia vai sair um fio condutor. Então tem que ter uma fonte e tem que ter um fio que vai conduzir a corrente elétrica. E tem que ter um dispositivo que vai utilizar essa corrente. Aqui tem uma lâmpada, mas pode ser qualquer aparelho da sua casa. Poderia ter várias lâmpadas aqui, uma lâmpada, um aparelho aqui. Então, aí a gente forma um circuito elétrico, tá bom? Então tem que ter a fonte geradora, o fio condutor e o dispositivo
com propriedades resistivas que vai usar essa energia, tá bom? E no circuito nós vamos ver que a corrente elétrica, que nós consideramos a convencional, ela sai do positivo e entra no negativo. O sentido real convencional dela é do positivo para o negativo. A lei de Ohm permite relacionar valores de corrente, tensão e resistência. Eu coloquei aqui a lei de Ohm. Corrente elétrica é o I. O U é a tensão elétrica e o R é a resistência. Por quê? O dispositivo, ele libera uma tensão elétrica, tá bom? A tensão, ela vem do dispositivo. U tá saindo aqui. A corrente é a corrente que circula o fio, tá? Aqui é a corrente. E o R é a resistência do aparelho que você colocou aqui. E a lei de Ohm, ela fala que a resistência é a tensão dividido pela corrente. Ou U, que é a tensão, é a resistência vezes a corrente. E posso também colocar aqui a corrente, que é U sobre R, que é a tensão sobre a resistência. De U é igual a R vezes I, eu tiro R, que é U sobre I, e I, que é U sobre R. Mas isso aqui a gente vai usar mais para frente. A apostila de vocês, ela não trouxe a fórmula da corrente, mas eu coloquei aqui embaixo, tá? A fórmula da corrente elétrica. Eu vou fazer uma folha branca que vai ser melhor, tá bom? A apostila de vocês, ela não deu a fórmula da corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é uma quantidade de carga elétrica. Na verdade, eu tenho aqui elétrons livres, cargas no caso negativas, circulando no decorrer do tempo. Então, se eu tenho elétrons circulando, eu tenho carga elétrica em movimento, não tem? Eu tenho carga elétrica em movimento. E essa carga elétrica, ela circula em determinado tempo, tá? Então, a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa no fio em um determinado tempo. Quer dizer, quanto mais carga passar em um fio, quanto mais carga elétrica, quanto maior a quantidade de elétron que passar aqui em um determinado tempo, maior é a corrente. Então, a corrente elétrica é a quantidade de carga que circula um fio condutor. Isso aqui, ó, é o fio condutor. O que está passando aqui é carga elétrica em um determinado tempo. Então, quanto maior a quantidade de carga em um determinado tempo, maior vai ser a corrente. Então, eu calculo a corrente assim, é a carga dividido pelo tempo, tá bom? Eu vou explicar para vocês agora a atividade. Olha a atividade 1. Uma corrente de intensidade igual a 8 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através do fio da seção em 1 minuto. Gente, eu não falei que a corrente é a carga dividido pelo tempo? O exercício deu a corrente, que é 8, e deu o tempo, que é 1 minuto. Só que detalhe, o tempo, ele tem que ser colocado em segundo. O tempo aqui, ó, ele tem que estar em segundo e a carga tem que estar em coulomb. Então, a carga, eu vou achar ela já em coulomb, a corrente já está em ampere. Só que 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou usar esse tempo de 60 segundos. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o I aqui e o T aqui e vai achar o delta Q. Na verdade, quando você multiplica cruzado, você sabe que a carga é a corrente vezes o tempo. Então, o exercício já te deu a corrente, que é 8, e o tempo, que é 60. Você vai multiplicar e achar a carga, ok? Pela fórmula da corrente elétrica. 2. Cite quais os principais aspectos que permitem um material ser condutor ou isolante. Volta lá no condutor. O condutor, ele tem que ter elétrons livres,
E o isolante, ele não tem elétrons livres, tem dificuldade de se movimentar, tá? Lá no início, acho que no PET 1, fala de condutor isolante. E vocês podem pesquisar isso aqui também, tá bom? Gente, olha esse 3. Sobre uma associação de pilhas, o estudante possui um rádio que funciona com uma tensão de 6 volts. Esse rádio, tensão é U, tá? U é 6 volts. Esse rádio precisa de 6 volts para funcionar. Quantas pilhas de 1,5 volts eu preciso associar? Quando você associa pilhas, você soma a tensão de uma. Vocês já viram aqueles aparelhos, ou carrinho, vários aparelhos aí, controle remoto, carrinho, qualquer rádio, que você tem que colocar um monte de pilha nele, mais de uma, é porque cada aparelho ele precisa de uma tensão mínima para ele conseguir funcionar. E às vezes uma pilha, uma bateria, ele tem uma tensão menor do que a necessária. Aí você junta uma na outra, por exemplo, eu tenho uma pilha aqui, polo positivo e polo negativo. Aí eu tenho uma pilha de 1,5 volts, mas eu não preciso de 6 volts. Quantas pilhas dessas eu vou associar elas? Sempre eu tenho que colocar o positivo de um com o negativo do outro, tá? Mas quantas pilhas eu vou... Aqui é o positivo desse com o negativo desse, tá vendo? O positivo desse eu vou associar no negativo da outra. Mas quantas pilhas de 1,5 que eu preciso para funcionar um rádio de 6? Faça o esquema mostrando como deve ser disposto. Já comecei a fazer, ó. O esquema é esse, ó. O positivo de um e o negativo da outra. Você vai fazendo a quantidade de pilhas que você achar. É 5, é 6, é 4, é 3, é 2. Aqui eu coloquei 3 associadas. O esquema é assim. Sempre o negativo de um com o positivo do outro. Negativo de um, aí você vai associando a quantidade que você precisar, tá bom?